Olá, muito boa tarde. A partir de agora está no ar o nosso Debates Betel. Antes de nós... Hoje nós temos um convidado aqui especial, né? Eu tinha até anunciado ontem, né? Que ele estaria conosco hoje. Nós estamos recebendo aqui hoje o homem da Lu Rodrigues, né? É isso aí. É o Marcelo Chagas, né? Ele está aqui, são os coordenadores, né, da recepção da Lagoinha, na Barra, estão ativamente envolvidos no CRI Cristãos, empreendedores, são líderes em grupo de crescimento em sua casa, onde uma vez por mês acontecem reuniões, né, do CRI. Marcelo e sua esposa Sabrina fundaram a Lu Rodrigues em agosto de 2010. Vamos ouvir o boa tarde do Marcelo. Tudo bem, Marcelo? Boa tarde, pastor. Seja bem-vindo. Tranquilo. Obrigado, pastor. Tudo tranquilo. Boa tarde. Seja bem-vindo. Marcelo, fala um pouquinho da sua história da Lu Rodrigues. A gente tem falado tanto aqui da Lu Rodrigues, né? Queria ouvir um pouquinho, né, da sua história, da Lu Rodrigues. A Lu Rodrigues tem 11 anos no mercado. A gente abriu a Lu Rodrigues em agosto de 2010, praticamente. Eu trabalhei numa empresa durante 23 anos. Entrei na empresa como engraxate e aprendendo todo o trabalho de bastidor da empresa, engraxando o sapato, limpando as roupas no bastidor, organizando toda a parte de bastidor. E fazia isso com a rapidez toda para poder aprender a parte de poder vestir os clientes. Então, na minha hora vaga, eu aprendi a vestir o cliente. E com isso eu cheguei a gerente nessa empresa, cheguei a supervisor na empresa. E em 2010 resolvemos abrir a nossa própria empresa, que era uma empresa de 75 metros, a loja de 75 metros quadrados em Caxias, com 5 funcionários só, apenas só 5 funcionários. E de lá para cá Deus vem abençoando a gente tremendamente. Hoje em Caxias temos uma loja de 800 metros quadrados. Rapaz! A loja de 800 metros quadrados são própria, a nossa própria loja, entendeu? São 35 funcionários só em Caxias. Somos 7 unidades hoje espalhadas pelo estado do Rio todo. Nessa pandemia toda, não mandamos ninguém embora. Deus sustentou a gente todo o tempo. É a mão de Deus mesmo. Deus sustentou a gente em todo o tempo. E conseguimos abrir mais 2 lojas. Aumentamos a nossa loja do centro em janeiro desse ano. E agora, dia 9 de agosto, inauguramos nossa primeira loja lá em São Gonçalo. Rapaz, então, isso, a pandemia não impediu o crescimento de vocês, né? Graças a Deus, Deus está sempre no controle. Como eu falo para todos os colaboradores que trabalham com a gente, eu estou só administrando o que Deus me deu. Amém. Bom, deixa eu dar uma boa tarde para Claudinha também, que está aqui com a gente, a nossa querida Cláudia Matos, hoje do lado de lá. Tudo bem, Claudinha? Eu gosto desse lado também, né? Eu não gosto de falar, né? Muito bom estar com você aqui de novo, pastor Sino, nessa minha casa, né? Muito bom estarmos aqui. Hoje a gente vai falar de um tema muito interessante, né? Superação em tempos de crise, né? Será que é possível, Marcelo? Será que é possível, pastor Sino? É verdade. Não sei, não. O Marcelo dá aula disso, né, Marcelo? Quem dá aula é Deus, né? A gente só tem que confiar, né? Quem dá aula é Deus, a gente tem que confiar. Verdade. A gente tem que levantar de manhã, dar o primeiro passo e confiar em Deus. Verdade. O restante ele vai fazer pela gente, com certeza, entendeu? Verdade. Mas fala aí, Marcelo, assim, é claro, né? A gente entende que a bênção de Deus na nossa vida faz toda a diferença, mas tem também algumas coisas que são fundamentais, algumas atitudes, algumas decisões que tomamos que podem contribuir ou atrapalhar, né, Marcelo? O agir de Deus, né? Perfeito, pastor. O que acontece? Mesmo na pandemia, todo mundo ficou fechado e a gente não parou um minuto. Toda segunda-feira a gente estava nas lojas com a equipe toda ali, orando com a equipe, orando pela loja, orando com a equipe, atendendo os clientes que estavam muito preocupados. Que e detalhe, ninguém fazendo festa, né? Não tinha festa. Não tinha festa em lugar nenhum, né? Mas a gente estava lá, a gente estava ali sabendo que a hora que voltasse a festa, a gente estava preparado para isso. Então, em momento nenhum, a gente descansou. A gente sabia que Deus podia fazer qualquer coisa que Ele faz, só que a gente deu o primeiro passo de estar ali toda segunda-feira nas lojas, ligando para os clientes,
conferindo todas as roupas, trocando as datas do cliente, entendeu? Acompanhando todo esse trabalho de perto. Renovando estoque, né? Renovando o estoque, em todo o tempo renovando estoque, conversando com o fornecedor, entendeu? Não deixamos nada de lado para resolver depois. Com os funcionários também que precisavam de alguma coisa, a gente estava sempre do lado deles. Para quê? Para que tá precisando, a gente tá aqui do lado, ajudando, entendeu? Então a gente sempre foi muito companheiros em todas as partes, como a gente é, entendeu? Como a gente Mas fez ele o não que tem que conseguiria ser. nada sozinho, não. Olha quem tá ali, a ajudadora dele, Sabrina. Sabrina, fala um pouquinho aí, Sabrina. Sabrina não gosta muito de falar, não, né, Sabrina? Eu não gosto muito, não. Tudo bem? Boa tarde, Tudo Sabrina. bem, boa Seja tarde. bem-vinda. Obrigada, pastor. É isso aí, como o Marcelo falou, né? Todo dia a gente levantava, ia trabalhar, ficava preocupado, né, com o que poderia acontecer, que é normal, né, do ser humano, mas sabia que tinha um Deus nos ajudando, nos protegendo, mas é isso aí, toda a gente acordava, ia pra loja, tinha que resolver as coisas, decidir, né? Muita coisa. Bom, Marcelo, pelo que eu vejo, né, pelo pouco que você falou aqui, eu percebo que você tem uma relação muito boa com seus funcionários e tem uma preocupação, um cuidado muito especial com eles, né? O que acontece? Como eu já tive do outro lado, então a gente sabe como que funciona os dois lados, correto? Então eu tento praticamente ser o mais correto possível com eles. Por quê? Porque hoje eu tô nessa posição, amanhã eu posso não estar nessa posição. Então a gente tem que entender o quê? Que Deus me colocou ali para que eu possa honrar eles e ajudar eles como eles podem me honrar e me ajudar. Entendeu? Então eu tento ficar ajudando eles em todas as maneiras que eu posso, entendeu? Para poder tudo correr bem. Verdade. E como é que, quando nós passamos por um processo que nenhum especialista imaginou que um dia nós tivéssemos que enfrentar esse impacto que nós enfrentamos no cenário econômico. E você em um segmento que foi totalmente impactado, né? Porque você depende de festa. Fecha tudo, enfim. E como é que foi para vocês lidar com essa questão? Quando vocês receberam, fechou, parou tudo, não pode fazer festa, Pastor, não pode nada, como é que vai ser isso aí? O que aconteceu? Deus já tinha trabalhado lá atrás o que ia acontecer aqui na frente com a Lu Rodrigues. No dia 1º de novembro de 2019, nós inauguramos a nossa loja de Bangu, que Deus deu de presente pra gente montada. No dia 5 de novembro de 2019, a nossa loja de São João pegou fogo. Então uma parte da loja de São João pegou fogo totalmente. No dia 5 dias após eu ter inaugurado uma loja. E quando eu cheguei 5 horas da manhã que tava lá, em vez de eu murmurar, eu reuni a galera e fomos orar pelo que estava acontecendo, porque Deus sabia o que ele estava fazendo. Não poderia um ar-condicionado pegar fogo desligado o disjuntor. Então, a gente orou tudo direitinho. 15 dias depois eu consegui inaugurar a loja de novo. Adivinha quando saiu o dinheiro do seguro? O dinheiro do seguro saiu no dia 13 de março de 2020. Rapaz. Tudo fechou no dia 20 de março de 2020. Eita, Jesus. Então, aquele dinheiro todo do seguro, eu nunca tive dinheiro na conta. Te deu um suporte, né? Eu nunca tive dinheiro nenhum na conta. Quando o dinheiro caiu na conta, eu falei, a gente tá rico. Aí que você vai entender, o dinheiro não é pra mim, o dinheiro é pra poder manter todos os meus funcionários. Ou seja, foi provisão de Deus. Provisão de Deus, né? Eu entendo dessa maneira. E nós ficamos com o dinheiro, as lojas ficaram fechadas, nós conseguimos pagar todos os aluguéis, todos os fornecedores, todas as pessoas que trabalham com a gente, ajudando. Pra quê? Pra que no dia 20 de setembro de 2020 o dinheiro acabasse. Então todo aquele dinheiro acabou no dia 20 de setembro, quando tava tudo abrindo de novo. Impressionante. Para que a gente pudesse trabalhar. Então Deus trabalha em todas as maneiras. Impressionante. E você conseguiu comunicar isso para os seus funcionários? Todo mundo é ciente. Todo mundo ficou ciente. Todo mundo ficou ciente do esforço. Porque, na verdade, você poderia, né, ter feito como muitos empresários fazem, né? Pega o dinheiro, guarda o dinheiro, manda todo mundo embora e depois, quando a coisa melhorar, chama todo mundo, recontrata, enfim. Você fez a opção de distribuir esse dinheiro com seus funcionários. E qual é a reação deles, assim, quando vocês conversam sobre isso? O que você sente neles? Tem muitos funcionários gratos que sabem que podem confiar em mim. Podem confiar que eu tô ali com eles, entendeu? O que eles precisarem, eles podem falar, não, tô com o Marcelo. O Marcelo tô com a Lu Rodrigues, que a Lu Rodrigues vai me ajudar, tá comigo, entendeu? Então é importante pra gente saber que é gratificante saber que eu tenho pessoas que vestem a camisa junto comigo, entendeu? Porque eu poderia muito ter feito isso que o senhor falou, mas era o propósito de Deus isso?
não era o propósito de Deus. E eu tenho entendimento que quem me deu a loja foi Deus. Amém. Então eu tenho que realmente trabalhar com ela nesse segmento que Deus me deu para que eu possa sustentar outras famílias também. Não só a minha família, mas ser mantenedor de outras famílias para poder dar seguimento nisso aí. E isso no seu segmento é muito importante, né, Marcelo? Porque prestação de serviço, você trabalha com aluguel de roupas. Se você não tem um quadro de funcionários comprometido para te ajudar lá na ponta com atendimento de excelência, o seu negócio desce ladeira abaixo. Não né? funciona. Não funciona. Não. Hoje nós trabalhamos, o nosso coração da loja é o nosso bastidor. Onde nós trabalhamos. Nós temos tudo dentro da loja. Cada loja tem uma parte de costura que fica dentro da loja, tem uma lavanderia que fica dentro da loja, uma passadoria que fica dentro da loja, onde revisa a roupa. Se eu imagino se esse pessoal todo não estiver trabalhando vestindo a camisa comigo. Não funciona. E eu trabalho com sonhos, onde eu tenho que entrar no sonho da noiva, para quê? Para que eu possa entregar o trabalho para ela e ela idealizar no dia do casamento dela. Mas essa forma de trabalhar do Marcelo, eu vou até me meter um pouco, eu sou suspeita, né? Porque nós já somos amigos do Marcelo e da Sabrina há algum tempinho. E a gente tem caminhado com eles em alguns projetos. O Marcelo aprendeu isso a guardar, a economizar, a reter algumas fontes desde pequeno. Ele vendia picolé. Ele era pequeno, lá em Guapimirim. Aí começou assim, de forma muito pequena, né, Marcelo? 8 anos. Resume um pouquinho pro pessoal, porque inclusive ele está escrevendo um livro para contar essa história, falando sobre superação e sonhos. E é uma coisa linda. Você começou a trabalhar com 8 anos? Com 8 anos de idade, eu morava de caseira em Guapi, com a minha família, num sítio. E deu uma louca, falei, vou fazer picolé para vender. Eu comecei a fazer picolé e fui vender uns picolé na rua, com 8 anos de idade. Aí fui ficando com 9, 10 anos, comecei a trabalhar em obra. Comecei a catar latinha na rua. Aí teve uma família que me pegou para poder me trazer pro Rio, para poder eu vir morar com eles e poder ter um pouco mais de estudo. Então eu vim morar na capital e passar final de semana em Guapi, onde eu vim trabalhar na loja junto com eles, que a loja comecei junto com a loja deles, entendeu? Entendi. Que era a loja deles, onde eu comecei tudinho, engraxando sapato, aprendendo todo o trabalho e aprendendo a ser o homem que eu sou hoje. E hoje você tem uma visão do negócio que poucos têm, né? Até porque você cresceu, né, dentro desse segmento, né? Cresceu atuando ali, né? Da base, né? Ou seja, você sabe o funcionamento do início ao fim do negócio, né? Hoje, na verdade, desde o que eu falo pra eles, eu comecei engraxando o sapato e hoje eu faço todo o trabalho de escritório junto com a Sabrina. Uns 20 anos já? Tem 32 anos que eu trabalho com isso. 32 anos nesse segmento, ramo, né? Nesse segmento são 32 anos, mas o que eu falo pra todos os amigos que andam comigo e trabalham comigo, tem que fazer por amor, o que você tem que fazer por gostar. Se hoje trabalho numa empresa, eu tenho que gostar do que eu faço. Esse é o segredo, né? O segredo é esse. Se eu sou médico, eu tenho que fazer porque eu gosto. Se eu sou carpinteiro, tem que fazer porque eu gosto. Não adianta fazer aquela coisa forçada e você pegar no seu trabalho, espraguejando o teu trabalho, que o teu trabalho é ruim. Verdade. Ou que a empresa que você tem, aquela empresa não está funcionando, aquela empresa é ruim. Você mesmo está dando palavras amaldiçoadas para você e para o seu negócio. Então ele não tem como funcionar. Verdade. Eu acho que um bom exemplo, né, Cláudia, que a gente tem disso aí é o Silvio Santos, né? Nossa. Você vê que o Silvio, ele passa isso pra gente, fantástico, né? Que ele gosta do que faz. Ele tanto gosta que ele também tá lá fazendo, né? E ele já não tem nem mais idade pra isso, né? Mas o Silvio já deveria estar... Mas a gente não sente falta dele quando ele ficou afastado, quando não tava... É engraçado, porque pelo menos eu, desde os meus 7, 8 anos de idade, assim que eu comecei a me entender por gente, a ver aquela... O domingo no parque, eu já acordava Mas isso é uma coisa dos profissionais de comunicação, né? Mas a mesma coisa que ele falou do amor. É você, Pastor Cino, não é porque eu tô na sua frente não, mas esse é o cerne da Betel FM. Tudo aqui é feito com muito amor, com muita dedicação, porque levar uma emissora não é fácil. Não é fácil não. E o pastor Orsino, oh meu Deus, um homem apaixonado por rádio. Eu gosto mesmo. Não, e assim, você vê, por exemplo, né, tem uma turma aí, eu não vou citar nomes para não, até porque não me autorizaram a fazer isso. Mas a gente tem colegas de rádio que já estão com 80, 90 anos. Mas os caras, Marcelo, eles chegam no estúdio 4 da manhã com a disposição, com a vontade de fazer, trabalhar. Ou seja, isso seria impossível se eles não amassem o que fazem, né?
Então acho que esse é o segredo, né? O segredo, na verdade, é você amar o que você faz. A minha filha esse dia virou pra Sabrina e falou assim, não sei como que meu pai consegue, meu pai vai dormir meia-noite e 6 horas da manhã tá de pé. Cheio de disposição para poder trabalhar, para o poder último fazer, a sair, o último a pra sair. poder ser apaixonado mesmo pelo negócio. Ser apaixonado pelo que você faz. É. Você faz por amor. Você atende, você vê o sorriso na cara da noiva, do noivo, de quem vai ao evento, do pai da noiva, da mãe da noiva. Feliz, você fala assim, cara, que maravilhoso. E você tá trabalhando com sonhos, com família. Olha, mais uma família constituída que você ajudou a constituir a família com as suas roupas que você alugou. E engraçado que eles entram solteiros e saem casados, porque quando vão devolver a roupa, nem sempre são os noivos, né? São os familiares, mas aqueles que às vezes, né, não viajam para uma lua de mel depois. Deixa algum parente devolver. Deixa, mas às vezes eles mesmos, né? Porque vão O que viajar vocês depois. devem ouvir de histórias, hein, Marcelo? Tem muita história. Não é muita coisa, né? Tem muita Porque o história. casamento é um momento ímpar, né? Na vida da pessoa, né? Então, vocês devem ter cada história linda, né? Que vocês tem vão... muita Você história. vai botar tudo isso no livro? Nesse primeiro livro, eu não sei se eu tô autorizado a botar isso tudo ainda. Mas tem Mas bastante tem história. muita Eu história. tenho muita cliente que eu atendi já como daminha de honra, como 15 anos e voltou para ser noiva agora. Interessante, E hein? que é sempre o mesmo atendimento. Não, Marcelo, você que tem que fazer, você que tem que ver, você que começou o atendimento. Não, Marcelo, tu tem que ir no casamento, tem que acompanhar a gente. É muito legal. Já teve vezes que ele promoveu, fez uma promoção em um lugar, a noiva ganhou o vestido e saiu com o emprego, né? Os Trabalha dois. comigo os dois hoje. Os dois trabalham comigo hoje. Muito Muito legal. interessante. Voltando na questão, Marcelo, da sua equipe, a maioria deles são evangélicos ou você não tem esse crivo? Ah, tem que ser evangélico ou não tem que ser evangélico, não, né? Não tem que ter. Você não tem essa exigência, não? Não tem essa exigência, não. Mas hoje a maioria que trabalha com a gente é evangélico. Mas a gente não tem esse negócio, não. É interessante. Até porque se não for evangélico, a gente vai evangelizar ele. Ué, isso aí. Eu acho que isso é muito importante, né? Você ter essa visão, né? Porque eu sei que é um assunto chato de falar, mas infelizmente tem muita gente que mistura as estações. O fato de ser cristão, saber que você é cristão, ele se acha no direito de não cumprir com as suas obrigações porque é evangélico, Acontece. né? Eu falo isso porque já passei muito por isso e sei como é que é. É verdade, pastor. Né? Então assim, e a gente acaba sofrendo porque depois a pessoa mistura tudo, não sabe entender o momento, as coisas, e depois ainda fica com raiva da gente. Né? Então lidar com isso não é fácil. Não é um negócio fácil, né, Marcelo? O que acontece? Lá a gente não tem esse negócio de religião para trabalhar. Então a gente tem as normas e procedimentos para ser cumpridos normalmente. O que eu digo para todos eles quando entra para trabalhar, eu vou dar uma oportunidade de trabalho para vocês. A gente vai dar oportunidade para eles e eles têm que fazer o quê? Eles têm que dar o máximo deles para conseguir manter o emprego deles, entendeu? Essa é a ideia. Mas o que o senhor colocou mesmo, que às vezes você tem um evangélico, por saber que você é evangélico também, trabalha com você, ele às vezes deixa alguma coisa a desejar. Infelizmente deixa alguma coisa a desejar e deixa também alguns exemplos que poderia dar melhor para o outro que não é, que trabalha com você, consegue dar melhor do que aquele que é. E isso nem só na sua empresa, né? Às vezes a gente vê muito isso, né, pastor Sino? Pessoas que trabalham... Você, Sabrina, são patrões, são empreendedores cristãos. Mas imagina um funcionário que é cristão, trabalha num comércio, numa empresa normal, comum, privada, que não tem nenhum vínculo com religioso, com nada. Mas essas pessoas sabem que o cara é cristão e o cara não dá testemunho. A pessoa não dá testemunho, ou ele ou ela. E isso é ruim. Eu tive já oportunidades... às vezes eu faço seleção para estágio, né, lá para a escola de rádio onde eu dava aula, e para outros lugares. Às vezes tem alguns colegas que me procuram: Claudinha, estou precisando de um estagiário em comunicação, estagiário em publicidade e tal. Eu indico pessoas. E às vezes eu ouço muitos relatos, não só com os estagiários, porque eu vou até explicar, gente, estagiário é gente boa, tá? Mas aí eles vão me compartilhando até de funcionários mesmos. E fala assim: cara, eu vou te falar um negócio. Povo difícil para trabalhar. E eu fico triste quando às vezes alguém fala isso para mim. Às vezes as minhas piores experiências
às vezes não, as piores experiências que eu já tive foram com pessoas cristãs. Ele não entrou em detalhes evangélico ou não evangélico, mas cristão na sua totalidade. Pessoas envolvidas com o mundo religioso. E isso é ruim, quando na realidade nós, por termos a mente de Cristo, o caráter de Jesus, e por entendermos o processo da ética, como é importante a ética no trabalho, em qualquer... seja você cristão ou não, ser ético, responsável, entendeu? E obediente aos critérios da empresa, isso vai te fazer ir longe. Mas muitas pessoas deixam a desejar do nosso meio. Eu me lembro, Claudinho, sempre falo isso para as pessoas. Em 1991, eu recebi uma proposta para trabalhar numa grande companhia e fui entrevistado por telefone. O diretor comercial dessa companhia fez a entrevista comigo por telefone. Aí eu me lembro que ele perguntou assim para mim: qual a sua religião? Eu falei: eu sou evangélico. Ele falou: ponto para você. Eu não sei se hoje eu ouviria isso. Né? Infelizmente. Tamanho o desgaste, né, que nós estamos sofrendo ao longo dos anos. Né? Ao longo dos anos, porque é triste, né? A gente fala isso com muita tristeza, mas da década de 90 para cá, nós sofremos uma decadência muito grande. Antigamente, quando a pessoa dizia assim: não, eu sou evangélico. Era sinônimo de segurança, né? Segurança, o cara é honesto, o cara é cumpridor de palavra, o cara não vai, né? Hoje não, hoje infelizmente, quando a pessoa fala: eu sou evangélico, a pessoa já... não vou ver qual é, né? Então isso é muito triste, né, Marcelo? É verdade. Pra gente lidar com isso, né, no dia a dia, não é fácil, né? Não, na verdade é bem assim o que o senhor falou mesmo. Quando a pessoa fala, você já fica com aquele pé atrás. Coisa que não deveria ter. Não deveria. Você não deveria ter. Imagina o Marcelo, às vezes, quando vai... agora, a última loja foi em São Gonçalo, né? Mas quando ele negocia, talvez, com um dono... um proprietário de um imóvel, não sei se rola, você é evangélico, não sei se já rolou de você falar, a pessoa fica meio assim, de alugar, por causa disso que o pastor falou, né, nos últimos anos, décadas, essa decorrência de situações e fatos. Né? Agora mesmo para a loja a última, não vou nem citar qual loja, melhor. A loja que eu fui negociar, o proprietário tem outras lojas, e alugado para igrejas, e aonde não cumpre com ele o propósito correto, que é pagar. E com isso, a gente tem muito problema com isso. Quando eu vou lá, ele sempre dá aquela alfinetada, né? O fulano tá me devendo. Eu falei: vamos orar então por ele, então que ele vai te pagar. Vamos orar que ele vai te pagar. Para não dar nem muito assunto para ele, mas vamos orar que ele vai te pagar. Mas não deveria ser assim. Não deveria. Não deveria ser assim. Verdade. Bom, os ouvintes estão participando aqui. A Lina Orlandini, falando sobre a sua fala, né, de manter o pessoal, ela está te dando os parabéns e está dizendo: o trabalhador é digno de seu salário. Amém. Amém. Ela está dizendo: eu também tive loja de noiva. Existe até hoje, é maravilhoso. Que legal. É um ramo, né, que a pessoa tem que gostar, né, Marcelo? Tem que gostar, porque tem que ter paciência, né, senão... Ele tem que ter paciência para poder, a longo prazo, ela começar a ter retorno. E ao mesmo tempo é cansativo, porque você passa muito tempo dentro da loja fazendo tudo, mas quando você faz por amor, você faz tudo mais rápido e melhor. Então o tempo, você consome menos tempo e o resultado vem mais rápido. E como é que vocês conseguem, Marcelo? Assim, você tem uma frente ampla, né, de administrar esse número de lojas, de funcionários... E vocês ainda têm frente de trabalho na igreja também, né? Na igreja também. Como é que vocês conseguem isso, gente? Eu me pergunto a mesma coisa. Hoje na loja eu tenho uma equipe, graças a Deus, uma equipe muito responsável, que veste a camisa e me ajuda. Até falar aqui, né? Tá o João, né? Cunhado, também cuida do setor de marketing, faz parte dessa equipe que o soma, João né? Carlos é o responsável do marketing todinho da empresa, com a equipe dele, que hoje são 3 ou 4 pessoas, não é isso? Junto com ele. Tem a equipe da Sabrina toda do escritório, que trabalha a Sabrina com a minha filha no financeiro, que acho que são mais 4 ou 5 pessoas. A Sabrina que é a mulher do dinheiro. A Sabrina que cuida da parte administrativa. E com isso eu tenho mais 3 supervisores que me ajudam diretamente na loja. Cada loja tem 3 gerentes supermente responsáveis que tomam conta de toda a loja para mim. Então com isso eu consigo ficar mais tranquilo
para poder treinar eles e capacitar eles para poder conduzir. Na igreja a gente é responsável pela recepção, dia de domingo, domingo sim, domingo não, a gente está lá sempre na igreja, ajudando lá na igreja, o pastor Vitão lá da Lagoinha Barra. Lagoinha Barra. Dá um beijão Lagoinha aí, pastor Barra, Vitão, pastora Lins. pastora Lins. E temos o culto CRI, que é a primeira terça-feira do mês, com o Zé André, que toca o curso CRI lá, o culto CRI pra gente. E temos o GC, que é na nossa casa. Uma Esse vez por mês. Ministério CRIA já tem dado Cristãos frutos, empreendedores, né? Fala um pouquinho do Ministério CRI. O Ministério CRI a gente faz para todos os cristãos empreendedores, não tem assim só da Lagoinha, mas sim ele pode vir de outras igrejas também, ou nem que se for de igreja, ele pode ir lá para quê? Para que ele vai receber um treinamento, ele vai receber uma palavra, para que ele possa trabalhar melhor ele um pouquinho, entendeu? E possa incentivar mais a equipe dele para ele ter crescimento. Para associar a questão empreendedorismo e fé, é mais ou menos Mais isso? ou menos Vocês dão isso. essa A orientação. gente dá essa Isso é legal. orientação para ele, perfeito. E a Barra é um lugar, né, gente, que É um tem, polo, né, pastor? tem muitos empreendedores, tem muitas pessoas que estão, né, passando nesse processo que você viveu, né, de ascensão social. Então, eles acabam vendo em vocês, então, um suporte, né? Vocês acabam também dando um suporte para essas pessoas, né? Na verdade, a gente deixa o canal aberto para que eles possam perguntar, tirar dúvidas e que a gente pode ajudar o máximo possível, entendeu? A gente tem lá os nossos grupos lá, que é o nosso GC, que é uma vez por mês, onde a gente se reúne para quê? Para que a gente possa conversar e ter um diálogo com todos eles, do que a gente possa ajudar todos eles, saber um pouquinho mais de cada um, orar por eles também, entendeu? E com isso com isso que a gente faz, a gente aprende mais com eles do que eles com a gente. Interessante, né? Isso Muito que é bom, a gente interessante aprende isso. muito mais do que a gente ensina. Eu ia perguntar isso, porque são tantas experiências diferentes, né? Negócios diferentes, de repente o que um viveu acaba sendo, né, exemplo perfeito, isso aí. ou motivação para o outro. Aí um aprende com o outro, né? Uma troca, né? Uma troca. É muito interessante esse trabalho que vocês desenvolvem, né? E assim, é interessante também, né? Porque o desafio da nossa geração, eu sempre falo isso aqui para os irmãos da igreja, né? O nosso desafio é encontrar o tempo para vivermos a nossa vida nessa correria e não deixarmos também de dedicar um tempo às coisas de Deus, né, Marcelo? Isso aí. Isso não é fácil, né? Com certeza. A gente vive numa correria danada, eu e a Sabrina, a gente corre bastante. Tem agora o João Carlos que me arrumou um serviço todo domingo, que é para poder fazer uma gravação de um produto novo que a gente vai lançar aí. Entendeu? Mas a gente não deixa de ir para a igreja. A gente não deixa de estar em comunhão com os irmãos, com os amigos próximos. Isso é muito importante. A gente não deixa de ter comunhão com os irmãos, a gente não deixa de ir para a igreja dia de domingo, participar dos eventos da igreja. A gente faz questão de estar sempre ali na frente participando para poder ajudar, entendeu? Até porque tu tem que estar ali ajudando, tem que estar ajudando, não, tem que estar servindo. Tu tem que estar servindo ali, que é servindo ao reino, que é o nosso propósito, entendeu? Isso é muito interessante, assim, essa sua fala, Marcelo, porque o que nós percebemos, eu sou pastor há 22 anos, né? E eu percebo, assim, as pessoas, porque não é que a gente pregue prosperidade, mas é uma coisa natural. Quando a pessoa, ela entra pelo caminho da obediência, ela se submete a Deus, a sua vida financeira, naturalmente ela começa a prosperar financeiramente. E, lamentavelmente, muitos se perdem nesse caminho da prosperidade, né? Às vezes a pessoa... eu vejo... eu sempre falo para as pessoas, se você for infiel no pouco, você vai ser infiel no muito. Como é que Deus vai abençoar um irmão que, porque recebeu um 13º, ele deixa de ir à igreja porque ele está com o 13º e foi pro shopping. Foi pro cinema. Foi pro cinema. Ou viajou, né? Ou seja, essa pessoa, se Deus der a ela uma condição financeira, ela não vai aparecer na igreja, né? Então, esse desafio de administrar, imagino para vocês, né? Como deve ser difícil isso. Porque a agenda de vocês deve ser
muito cheia, né? Porque uma coisa vai chamando outra, ainda mais vocês trabalham com festa. Vocês trabalham com festa. Verdade. Então, assim, manter esse compromisso de estar na obra e fazer a obra é um grande desafio que vocês enfrentam diariamente, né? Mas a gente não. Eu deixo de fazer outras coisas para poder manter a obra. A gente não deixa. Se tiver o domingo, a gente tem que estar lá, tem que estar participando. E agora você tocou num assunto muito delicado que o pessoal fala de não. Das primeiras primícias, correto? Uhum. E é no pouco que Deus vai sondar o teu coração para poder te dar o muito. E a gente sempre foi dizimista fiel. A gente nunca deixou de ser e nunca vamos deixar de ser. Mesmo Amém. em meia crise, né? Nem meia crise, meio pouquinho, que era quando eu era funcionário. Quando eu era funcionário, eu também tirava para poder. Essa é uma questão, Marcelo. Quem é fiel é fiel. É isso aí. Dízimo, gente, eu sempre falo para as pessoas, dízimo não tem essa questão se é R$1 ou se é 1 milhão. É dízimo. Perfeito. Pronto. Então, para o dizimista, não interessa se ele está dando o dízimo de R$1 ou de 1 milhão. Isso aí. Ele é dizimista, né? E quem é fiel no pouco, Deus vai te honrar no muito. Deus vai honrar no muito e vai continuar sendo fiel no muito, Isso aí, né? com certeza. Porque você olha, eu sempre falo dessa questão do dízimo, eu não posso ter a sensação de que estou perdendo 10%. Eu estou ganhando 90%. O 100 é de Deus. Isso aí. Né? Ele poderia ficar com 100 para ele. Mas ele me Tudo pede é para dele. devolver Tudo é dele. 10 para ele, gente. Então, assim, isso faz toda a diferença. Parece uma coisa boba, mas isso faz toda a diferença. Porque se a pessoa tem a sensação de que está perdendo 10, ela não consegue. Ela não... E quando você tem isso muito claro na sua mente, você tem a consciência de que aqueles 10% não te pertence. Né? Você não é dono daqueles 10%. Você precisa devolver, por isso a gente não paga, a gente devolve, né? Isso aí. A gente devolve dízimo, né? Eu, às vezes, tenho... Hoje em dia, a gente vê muito essa proliferação, não que seja ruim, é porque acabou se banalizando um pouco, mas existem pessoas muito sérias que fazem esse tipo de trabalho, que são os coaches, né? Mas no meu coração, no meu entendimento, eu tenho que Deus é o maior coach da história, do mundo, dos planetas, da galáxia. Porque isso aí, o próprio dízimo, lá atrás, no Velho Testamento, foi um ensinamento que ele já nos deixou. Exatamente como o senhor falou. Se a gente entender que eu não estou tirando 10, mas eu estou, na realidade, ganhando, investindo nos meus 90... Isso é a coisa mais fantástica do mundo. E eu não sei por que a gente acabou entrando nessa discussão, né, falando até sobre dízimo, nesse assunto, mas assim, eu senti muito Deus falando no meu coração. Existem pessoas que nesse momento estão nos ouvindo agora, que isso é para o seu coração. Deus quer te abençoar. Talvez você não tenha o relacionamento com o seu dízimo, com as coisas de Deus, com a sua finança. E às vezes você está passando uma situação difícil e fica se perguntando, eu mesma já passei por isso, meu Deus, eu sou uma pessoa boa, eu isso, eu aquilo. E você é uma pessoa honesta, você é uma pessoa boa, você dá o seu tempo a Deus. Mas será que essa área da sua vida tem estado de acordo com os propósitos de Deus? Avalie-se você mesmo, entendeu? Como diz a palavra de Deus, fazei prova de mim. Faça a prova, porque Deus vai te abençoar. Cláudia, o mais importante, as pessoas não entendem, quando você entrega a sua vida para Deus, tem que ser por completo. Tudo é dele. Tudo é dele. Então, assim, a partir do momento que você entende que tudo é dele, é para a glória dele, e tem uma coisa que as pessoas não exploram muito, Marcelo, quando... Aí a gente fala de oferta, quando a Bíblia fala de oferta, a Bíblia não diz que Deus ama quem dá. A Bíblia diz que Deus ama quem dá com alegria. Exatamente. Porque só dá com alegria quem tem esse sentimento. Quem é grato. Só dá com alegria aquela pessoa que não se sente dona. Né? Não se sente dona daquele valor. Que não sente peso de sair. Não sente não tem aquela sensação de estar perdendo alguma coisa. Exatamente. Né? Então, isso é muito forte. E quando Jesus, assim, naquela passagem da viúva, né, que as pessoas falam muito, ali, gente, Jesus poderia ter ficado em qualquer lugar do templo. Não faltava Mas Jesus lugar pra ficou ele. ali observando como as pessoas lidavam com essa questão da oferta, do dinheiro, porque isso diz muito de nós. A maneira como eu lido com o dinheiro diz muito da minha fé.
Porque a minha confiança, ela não pode estar estabelecida na minha força, na minha capacidade, ou na minha conta bancária, ou no que eu tenho na carteira, ou no limite do cartão. Mas a minha confiança precisa estar estabelecida em Deus. E foi o que aquela mulher fez. Ela pegou tudo que tinha, pegou todas as suas moedas, né? E colocou ali no gasofilaço. O que ela estava dizendo? A minha confiança não está nisso aqui. Amém. Né? Porque o dinheiro, ele tem Jesus o classificou como um Deus, né? Amor. E quando as pessoas não entendem que o dinheiro não pode ser colocado como um Deus, mas como um servo, ele como servo, ele vai te servir maravilhosamente bem. Mas se ele começa a ser o seu senhor, aí vem tragédia em cima de tragédia, né, Marcelo? É verdade, você não pode ter... O dinheiro é para você poder usufruir dele, não ele usufruir de você. Né? Não ele te usar. Não ele te usar. E tem pessoas que têm problema com dinheiro, mas nesse caso a gente falou sobre isso. Mas o que te é precioso? Quando a gente faz um jejum, a gente entrega para Deus aquilo que nos custa, né? Às vezes um café, uma comida, um pãozinho, um doce. Mas talvez o valor da sua vida, o seu dinheiro, vamos assim dizer, seja a sua vida sentimental. Tem gente que não consegue entregar sua vida sentimental nas mãos do Senhor. E aí, infelizmente, passa por relacionamentos tortuosos, relacionamentos desastrosos, que te deixam marcas. Talvez o seu problema seja na área familiar. Você não deixa Deus controlar. Enfim, qual é o seu problema? Qual é o seu dinheiro? Aonde está o seu valor? Então, deixa Deus tomar a frente disso, porque Ele vai direcionar a sua vida. Eu estou aqui, não consigo parar de olhar, pastor, para as mensagens que estão ali. Sim, o pessoal um beijo para todo mundo que está ligado com a gente aqui na Betel. O pessoal tá interagindo. Tem uns recadinhos engraçados que eu estou vendo aqui. O óculos está bom. Tá chegando bem, Claudinha. Deixa eu registrar aqui as participações. A Lina tá dizendo que tá fazendo 55 anos de casado hoje. Parabéns, Quanto? Lina. 55. Nossa, parabéns, Lina. Parabéns. Deus me dê graça. Tony Ferreira. O Debate Betel é tão bom que eu abandonei a Mariana Gross, o Tino Júnior e a Isabelle Benito. Eu gostei de ver essa frase, Tony. Tony, já te amei, Tony. Um beijo pra você e ouça a gente no Garagem do Gospel toda sexta-feira a partir das 15 horas. Olha eu fazendo beijo aí. Pedro, antes de uma grande árvore, foi plantada uma pequena semente, né, Marcelo? Oh, o Tony isso, o Pedro tá falando aqui. Aí, frase impactante. Essa frase do Pedro. Parabéns, hein, Pedro? Essa semente é um mistério, né, Marcelo? Só Deus pode saber essa semente aí. Essa semente é um mistério. Um beijo pro Israel também, que tá ligado aqui com a gente. Israel é uma figura. Boa tarde, estou ligado nessa rádio há 20 anos. Já é 20 anos. Estamos fazendo 22 aqui, 22. Já é esse ano. Dia 10 de outubro, não é isso? A festa. Vai ter um culto de gratidão a Deus aí, pelos 22 anos. Já tá convidado. De caminhada, 22 anos de caminhada. Obrigado, Israel. Israel tava rasgando elogio aqui pra rádio. Tá bom. Tá certo. Boa música mesmo, Israel, também concordo. Mas aí, Marcelo, fala um pouquinho, né, dessa coisa Vamos falar um pouquinho mais do livro e como é que você estimula as pessoas nessa questão de superação. O livro foi uma conversa com 2 amigos, que a gente estava... Conversei num domingo à noite com um amigo sobre a minha história. Aí ele, a tua história pode ser um livro. No dia seguinte eu conversando com outro amigo também. Aí ele falou, Marcelo, essa tua história dá um livro. Aí tinha um amigo do lado, falou assim, você escreveu, arrumar alguém para escrever teu livro. Eu falei assim, Jesus, mas é muito rápido isso. Cheguei em casa, contei pra essa pessoa, ele falou, então vamos lá então, vamos contar. E na verdade o livro que a gente tá escrevendo, o livro, é até difícil de ler o livro, cada vez que eu vou lá ler o livro para revisar ele eu fico chorando. E é para incentivar outras crianças, outras pessoas a poder ter iniciativa de poder sonhar. Não desistir do teu sonho. Não que palavras que possam acontecer do teu lar ou de algum lugar não tire o teu incentivo de sonhar. E que ela possa saber que ela pode ter vindo de famílias humildes, que trabalhava de caseiro, que era o meu caso, que eu trabalhei de caseiro e muita gente falou, filho de caseiro, caseirinho pode ser. Não tem outra opção de poder ser. E aquilo eu não recebia.
Quando a pessoa falava aquilo, eu não recebia. Quando eu trabalhava em obra como servente, todo mundo, não, vem trabalhar em obra que você vai ser pedreiro. Eu não recebia aquilo como pedreiro, eu não queria ser pedreiro. Não desmerecendo a profissão, mas é que eu queria ser uma outra coisa. Então eu sempre fui muito à procura do meu sonho. Você não se encaixava ali, né? Não me encaixava. Eu entregava todo o trabalho que eu tinha que entregar bem feito. Eu sempre fui uma pessoa que, como empregado, eu entreguei meus trabalhos bem feitos. Nunca deixei de entregar, nunca faltei, nunca cheguei atrasado, nada disso. Mas eu sabia o que eu queria. Então, eu idealizo isso para que dentro do livro muitas pessoas podem se encontrar dentro da minha história para poder ter iniciativas maiores dentro da empresa deles e ter um espaço que eles possam crescer mais, entendeu? Verdade. Isso é muito importante, né, gente? Porque às vezes a pessoa vai ouvindo certas palavras, né? E vai se acomodando, né? Não, é isso mesmo. Você vai ser isso aí mesmo. A tua vida vai ser assim, vai ser assado. Então você trabalha muito isso, né? Eu trabalho muito isso para não poder acontecer e a gente vai podendo ir caminhar. E temos o desejo que esse livro venha abençoar muitas famílias aí e muitos empresários que precisam de uma palavra para poder ter uma direção maior. Amém. E eles têm que entender que Deus tem que estar no centro. É verdade. Que Deus tem que estar no centro do relacionamento deles em casa, do relacionamento deles no trabalho, em tudo que é lugar para que possam caminhar. O filme, ó, já tá tô botando. profetizando, hein? Aleluia. Já tô profetizando. Nem saiu o livro, já saiu o filme. Olha Deus falando. O livro, ele, eu não posso dar spoiler, né? Mas ele vem assim como uma forma, como é o Marcelo, né? Conversando, contando um pouco da história e ao mesmo tempo ele vai vir dando dicas, né? Para pessoas como se superar, como viver seus Já sonhos. tem data de lançamento o livro? Ainda não. Mas Ainda não? Provavelmente, talvez no início do Mas já ano tá que vem. quase pronto, né? Ou já tá Tá na pronto? metade. Tá na metade. Tá na metade. Praticamente ele vai Porque ser ele revisado. escreve os capítulos, ele relata os capítulos, ele fala tudo e o revisor manda de volta só para ele dar aquele ok. Entendi. Por favor, Marcelo, nos avise aí quando tiver. Vamos fazer aqui o lançamento. Vocês estão gerando uma expectativa aí nos ouvintes. Que Depois tem que dar um feedback aqui pra eles, né? Quando Não, vai e ser, todo mundo vai quando querer, vai ser o gente. lançamento. Porque além de conhecer a história deles, né? Tem também o capítulo da Sabrina, tem ela contando um pouco da história. Gente, é uma história linda. Como a gente está dando essa assessoria um pouco para eles, sinceramente, eu tive um problema muito sério, que eu esgotei a quantidade de Dorflex da minha estante, porque eu chorava tanto que me deu aquela dor de cabeça aqui central, aqui no vão da cabeça, de tão lindo que estava a apresentação. Não era nem o primeiro capítulo, era a apresentação. Eu chorei muito, porque além da gente e isso é a preocupação do Marcelo, ele não está só contando uma história, ele está contextualizando, porque a história dele é a minha história. Eu me vi ali na apresentação, é a sua história, pastor Cino, de sonho, de superação, de saber que passou por algumas dificuldades, viu algumas dificuldades. É a sua história. Talvez você tenha aí um sonho, esse livro vai te motivar a não ficar dormindo, porque quem sonha, às vezes a gente pensa, tá dormindo. Não, o sonho, ele nada mais é do que uma ideia que gera no seu coração uma vontade de lutar e te impulsionar a correr atrás do seu sonho. É verdade. Uma das coisas primordiais que a gente bota ali é o quê? Você tem que ter um sonho, mas você não pode ficar no sofá vendo televisão o dia todo ou jogando videogame, né? Não vai Você tem que alcançar. levantar, você tem que ter um sonho, você tem que levantar e tem que sair para dar o primeiro passo para poder realizar o teu sonho. E o seu sonho pode ser difícil hoje, ele pode ser difícil hoje, mas você tem que começar de alguma maneira para realizar ele. Se você ficar em casa sentado, você não vai nem começar. Agora, uma coisa muito importante, né, Marcelo? A pessoa tem que saber o time e identificar as oportunidades, os momentos que elas surgem. A hora né? da virada, isso A aí. hora da virada, né? Isso aí, você tem que estar Em que momento você entendeu isso? Quando foi que, como o pessoal dizem lá na minha terra, quando foi que o cavalo selado passou na tua frente e falou, opa, eu tenho que montar Gostei agora? dessa. Na verdade, Eu já tinha ouvido. essa do cavalo selado eu não tinha Eu já escutado tinha ainda ouvido. não. A do cavalo selado eu vou guardar ela Você pra é mim. de onde, pastor? Agora eu já... Sou de Minas. Ah, sabia. Sou do O interior de que Minas. acontece, pastor? Eu sempre fico muito atento a todas as oportunidades que aparecem pra gente. Então a gente ora muito, a gente ora, quando surge uma oportunidade, a gente vai pro joelho e vai orar pra Deus poder falar e pedir a confirmação. Então, essa da Lu Rodrigues, em 2013, em julho praticamente, eu estava fazendo um seminário em julho e começou no meu coração a arder que eu tinha que tomar um time de eu ter que sair que eu era empregado para passar a ser só dono, comprar a parte da outra empresa.
E em agosto, quando deu o time, eu falei assim, vamos orar. Quando a gente falou, vou orar, o pastor lá na frente já deu de novo. Eu falei assim, confirmou a minha oração. Ele confirmou o que eu queria escutar. Aí sim, foi a hora da virada. Que foi a hora da virada, foi em dezembro de 2013. Dezembro de 2013 foi onde eu fiz a proposta real de eu poder sair, que eu era empregado, e passar a ser dono sozinho da Lu Rodrigues, para ela poder se alavancar. Tem coisas, a gente conversando aqui, tá me voltando aqui à memória algumas situações, e realmente tem momentos na nossa vida que são decisivos. Eu me lembro, eu falei dessa entrevista, e depois eu fui negociar o meu salário, né? Fui negociar o meu salário. Aí já foi uma reunião presencial. Aí vai daqui, vai dali, não tá bom, eu quero isso. Aí teve uma hora que o diretor, ele falou, vou fazer o seguinte, eu vou te dar 5 minutos, você vai lá fora, pensa, e quando você voltar, você vai me dar uma resposta. Eu só vou te garantir uma coisa, a oportunidade que eu estou te dando aqui, pode ser que nunca mais você tenha uma oportunidade dessa. Como teve peso aquela fala dele, eu voltei decidido a aceitar, porque a gente estava num impasse com relação à negociação do salário. E aquele momento realmente foi uma virada de chave na minha vida, né? Aquela proposta realmente foi a proposta que fez a virada na minha vida. Né? Fala, Sabrina. Sabrina pediu para falar. E às vezes as viradas não são fáceis, tá? Não é porque virou a chave que é tudo fácil. Sim. Nossa virada que aconteceu foi um momento muito difícil pra gente, entendeu? A gente nunca misturou o dinheiro da loja com o dinheiro pessoal. E nessa época a gente teve que contar moeda da loja para comprar comida lá para casa. Imagino. Então, a gente tinha 2 lojas já, mas a gente contava moeda para levar comida para casa. Para honrar os compromissos de vocês. Isso, e ninguém sabe, muita gente não sabe disso, entendeu? Eu sei como é que é, porque também tem empresa e é exatamente isso. As viradas nem sempre são fáceis, nós temos que resistir, né? Para manter o nome, a gente honra. Pode faltar aqui, mas lá não. Não, mas essa fala da Sabrina é muito interessante, porque às vezes, né, e Salomão definiu bem isso, né? Melhor é o final do que o começo das coisas, né, Marcelo? Porque às vezes no ímpeto ali da emoção, né, agora vai. Às vezes a pessoa não se prepara para as adversidades que vão surgir nessa virada, né? O que aconteceu na verdade, eu tinha um bom salário como empregado, mas eu tinha uma promessa de Deus para minha vida. Então, quando eu saí, como a Sabrina falou, a gente saiu sem dinheiro, sem nada, mas eu sabia que Deus ia fazer. Eu tinha certeza, não tinha dúvida nenhuma. Você é um homem de fé, né, Marcelo? Eu não tinha dúvida nenhuma. Não tinha dúvida nenhuma. Tanto que eu saí e quando eu saí, teve uma das pessoas que ainda falaram assim, não dou 3 meses, a loja vai quebrar. Eu falei, é ruim, tá amarrado em nome de Jesus, isso não vai acontecer nunca. Não vai quebrar nunca. E a gente passou a comprar, lá na feirinha da Pavuna, era R$2 o saquinho de legumes, eu ia lá todo dia com R$10 para comprar o legume para levar para casa, e não tenho vergonha de falar isso, mas eu sabia que Deus ia fazer o que ele falou. Eu sabia disso, entendeu? Então, a virada foi doída, mas eu estava confiante em todo o tempo, entendeu? Não tinha dúvida nenhuma. Não é uma decisão fácil, né? Não. Você abrir mão de uma estabilidade, né? Eu tenho um amigo, né? Que tem uma rede de lojas. Aí teve um dia que nós estávamos lá na casa dele, conversando e tal, e o pai dele reclamando a beça dos problemas de ação trabalhista, não sei o que, e tal. Ele virou pra mim e falou assim, cara, eu não entendo por que meu pai fica reclamando dessas coisas. Isso faz parte do negócio, ou seja, quem não quer ter esse tipo de problema, vai ter seu emprego, vai ter sua carteira assinada, vai ter o seu salário no final do mês, né? Então, no momento que você toma a decisão de abrir mão de uma estabilidade, de um emprego, para avançar num empreendimento, você tem que estar consciente que consciente dos riscos vão que passar por tudo que vocês passaram, né? Com certeza. E devem, assim, porque os desafios eles são permanentes, né, Marcelo? Hoje vocês continuam tendo desafios, eles não param. Eu tenho certeza que você, pelo pouco que eu já percebi aqui, você não para. Não. Né? Você está sempre buscando novas coisas, enfim, né?
Então, o desafio está sempre presente, né? Só imagina, a gente trabalha com pessoas. Você trabalhar com pessoas é você entender cada uma delas que você trabalha. Os meus clientes são pessoas. Também que eu tenho que entender o que cada um quer. Então você imagina, hoje tem 200 funcionários. Então você tem que entender a cabeça de cada um, o que pode acontecer. Então o risco total que você pode ter para o negócio. Só que mesmo assim a gente tenta fazer o mais correto, o mais justo possível em todas as áreas, entendeu? Para poder todo mundo ficar bem satisfeito. Aliás, falar em funcionários, estão participando aqui. Ó. A equipe Guilherme Rangel, equipe Lu Rodrigues também está ligada na rádio. Aê, pessoal da Lu Rodrigues, um beijo. O Tony Ferreira agradeceu aqui, né, a sua fala, Claudinha. Ele está dizendo, um dos problemas da dúvida quanto ao dízimo começa com o próprio pastor. Quem disse que o pastor tem que pedir dízimo? Dízimo é ordem de Deus. Ordenança. A pessoa tem que dar, mesmo que o pastor não peça. É você saber, né? Que é você e Deus. O pastor orienta, né? Orienta. Mas não tem que ficar. Eu não peço dízimo para ninguém. Eu acho que dízimo realmente não se pede. É uma decisão, né? Uma escolha. É uma escolha. O Pedro está dizendo aqui que a frase não é dele, não. Ah, mas eu gostei. Peraí, sobe que eu vou copiar. Não é então, minha Pedro. essa frase. Sobe não, porque ele falou da semente. Desce lá isso, que eu vou copiar. Ele falou Pedro. aqui, antes de uma grande árvore foi plantada uma pequena semente. Gostei disso. Pronto. Essa questão da semente, a gente tem que se lembrar, né, daquela passagem de Isaac, né? Havia fome na terra e ele, diante da palavra de Deus, ele optou por não comer a semente, né? Não comer a semente. E semeou. Aí, existe esses momentos também, né, Marcelo? Você tem que ter um mistério nessa questão da semente, né? Você tem que entender o que é, aí falando da questão finanças, espiritualidade, né? Eu não posso comer a semente. O meu pai, eu fui criado na roça. O meu pai era meieiro, agricultor meieiro. Então, assim, uma das máximas do agricultor se ele não guardar a semente para a próxima plantação, ele não vai ter o que plantar e, consequentemente, não vai ter o que colher. Né? Isso é uma regra básica, né, Marcelo? Regra básica, perfeito. Hoje, na verdade, a gente tem a parte da administração, que é com a Sabrina aí. A gente tem toda uma parte que a gente já vem guardando para que possa te manter em situações difíceis ou até para as próximas unidades que a gente vem abrindo, entendeu? Então, a parte da semente que a gente vem plantando ela. Fala um pouco, Sabrina, você que está nesse fronte aí, né? A Bíblia nos ensina muito a respeito disso, né, Sabrina? Sim. Quando Deus deu aquela interpretação para José, né? Das 7 vacas magras, as 7 vacas gordas, né? Ou seja, a gente tem que estar preparado nos bons momentos e nos maus, né? Para criar uma reserva para os maus momentos, né? Sim. Isso não é fácil, né, Sabrina? Não é fácil, não. No dia de hoje é bem difícil, né? Marcelo, ele pode falar mais do que ninguém, mais do que eu. Ele sempre fica preocupado com o futuro, né? Também, ele sempre se preocupa em guardar um pouquinho para manter quando chegar esses dias maus também, né? Porque o dia mal vem, né, Marcelo? O dia mal acontece. Eu acho que essa experiência que vocês tiveram em relação à pandemia foi muito forte, né? Foi. E praticamente nos ensinou bastante que você tem que, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional da empresa, tu tem que fechar a torneira mesmo, porque às vezes você está gastando demais dentro da empresa, comprando umas coisas que não era para comprar, e você tem que economizar mais, tem que ajustar mais, ou até na tua vida pessoal mesmo, em casa, que você deixa a luz ligada, a água pingando, gastando um pouco mais, onde você pode economizar um pouco mais, entendeu? E assim, despesa é um negócio interessante, né, Marcelo? Ela sobe sem você perceber. E quando você precisa reduzir,
É uma luta, né? Você consegue aumentar, mas diminuir é difícil. Na verdade, na pandemia aumentou tudo, não abaixou nada, né? Eu não consegui ver nada que abaixasse na pandemia. Não, tudo. É igual Não os quilos, né, aumentasse. pastor? A gente ganha sem perceber, mas pra perder é uma dificuldade. A luz ela aumenta que você não consegue reduzir a luz. Você Você não faz uma sente. campanha pra baixar a luz, tirar a luz, deixar desligado um ar-condicionado, bota outro, tira um. Rapaz, bota Mas- energia solar lá, rapaz. mas essa é a intenção de Tem poder que botar, fazer, tem porque. que botar. Hoje não como. tem outro caminho. É, tem Hoje que não tem fazer. outro caminho. Bota um negócio da EcoPower lá, pô. Não, mas é sério, é muito legal, assim, esse sistema de... A gente investe um pouquinho, né? Pesa um pouquinho no início, mas o que Não, você mas tem de retorno depois, hoje, né? Cláudia, você, por exemplo, a EcoPower, né? É até um irmão aqui da igreja que vende, o Alcides. É porque agora tem mais, eu acho que o preço também diminuiu, porque quando você tem só uma empresa e o negócio está começando é mais difícil. Então, onde há concorrência, os preços também tendem a cair. Não, mas a proposta deles é interessante porque o que eles fazem, Marcelo? Eles pegam a sua conta de luz, que você paga mensalmente de luz, fazem um financiamento da usina de energia e você paga o financiamento mensalmente aquilo que você pagava de luz. Ou seja, você instala a sua estação de energia solar, você placas, não né? bota a mão no bolso e não aumenta a sua despesa mensal. Falei, cara, você tá com um Ou negócio... diminui ainda, né? Não, E aí, depois que você termina de pagar o investimento, pronto, aí É só alegria. vitória. É só alegria. Só vitória. É um negócio interessante, assim. E a despesa, né, de conta de luz pra gente aqui no Rio, ainda mais com ar-condicionado, né? No Misericórdia. verão, é uma luta. É uma luta. Mas, Marcelo, estamos caminhando para o final. Eu quero que você fique à vontade para fazer suas considerações finais, pontuar alguma coisa, né, que você, porventura, não tenha conseguido falar durante aqui o programa. Fique à vontade. Não, eu quero agradecer os ouvintes aí. Que vocês tenham fé. Deus pode fazer tudo infinitamente mais, mas você tem que dar o seu passo para poder alcançar o seu objetivo, entendeu? Vou deixar aqui meu Instagram, aqui, minhas redes sociais. Até para o pessoal ficar sabendo mais sobre Lu Rodrigues e do livro, né? Para poder saber um pouquinho mais, se quiser me chamar lá para poder conversar alguma coisa, entendeu? O Instagram pessoal é o Marcelo Rodrigues. Marcelo Lu Rodrigues. Marcelo Lu Rodrigues. Marcelo Lu Rodrigues. E tem o da Lu Rodrigues, que é Lu Rodrigues Aluguel. Tá bom? Perfeito. Obrigado, pastor, aí pela oportunidade. Nós é que agradecemos, cara. Obrigado pela prazer. oportunidade aí. Espero voltar aqui em breve para poder falar do livro mais um pouquinho. Por favor. Tá bom? Por favor. Não deixe de voltar. Sabrina, foi um prazer, viu? Muito obrigado pela sua participação. Obrigada, Claudinha, pelo convite também. Nada. Obrigada a todos os ouvintes. Claudinha. Valeu.